E aí galera que acompanha a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o programa esportivo aqui da Multi TV Maringá, onde você acompanha os principais assuntos esportivos, aí, o que foi destaque ao longo da última semana no mundo esportivo. E eu queria começar já fazendo uma autocrítica, uma crítica à imprensa esportiva brasileira. Se me permitem, se me concedem a licença, a gente sabe que tem muitas pessoas muito boas, na verdade, muito profissional qualificado nesse meio esportivo, da imprensa esportiva, mas a gente sabe que tem muito picareta também, né? Assim como em qualquer outra área de atuação aí também no Brasil, infelizmente. Enfim, eu estou falando desse assunto aqui pelo seguinte: a gente acompanha, você que acompanha o noticiário esportivo aí ao longo de todo o ano, já deve ter percebido que todo começo de ano é assim. A imprensa esportiva fica fazendo muita especulação a respeito de negociações, porque, enfim, não tem outra coisa para falar, né? E se você reparar, você vai ver também que é intensificada nesse período a cobertura da NBA, dos jogos de basquete nos Estados Unidos. Por quê? Porque é o único grande evento esportivo que está acontecendo no momento, né? Nesse período de dezembro, janeiro aí. E aí, a hora que os campeonatos começam a ser retomados aqui no Brasil, principalmente de futebol, a imprensa esquece da NBA, né? Então, quer dizer, é só um tapa-buraco mesmo. Outro problema que eu acho muito grave, como a gente já citou aqui, é essa cobertura das negociações aí de trocas de jogadores, venda e compra de jogadores. Para dar um exemplo mais prático aí do que eu estou falando, quem é São Paulino e quem torce para o Fluminense deve ter acompanhado aí ao longo da última semana a suposta negociação entre as duas diretorias aí para troca de dois jogadores. O Oswaldo, atacante Oswaldo, sairia do São Paulo e iria para o Fluminense em troca do Wagner, aquele meia que se destacou lá no Cruzeiro, foi para a Europa, jogou um tempão na Rússia e agora está jogando no Fluminense. Um bom meia, por sinal. Atacante Oswaldo também é um bom atacante, não está numa fase muito boa, e as duas diretorias, segundo a imprensa, claro, estavam vendo essa possibilidade de troca aí como uma chance dos dois jogadores recuperarem o futebol. O Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, gostaria de contar no seu elenco com um atacante de velocidade pelas pontas, ao mesmo tempo em que o São Paulo, Muricy Ramalho, gostaria muito de ter um reserva que fizesse uma pressão um pouco maior sobre o Paulo Henrique Ganso, que é o grande meia de criação ali de São Paulo, não tão grande assim ultimamente também, vamos falar a verdade, né? Enfim, a imprensa especulou uma semana a respeito dessa possibilidade de troca para ontem. Nesta segunda-feira passada, a gente grava, lembrando, só que a gente grava o RNX aqui na terça-feira, para nessa segunda-feira, ontem, né, quando a gente grava aqui na referência, dizer que não deu nada certo, fica tudo do jeito que tá. Então, quer dizer, o pessoal fica especulando, criando expectativas a respeito de coisas que nem sabem muito bem, os diretores falam assim, pode ser, vamos ver, talvez dê certo, a imprensa já joga que tá trocando, e aí fica criando essa expectativa em cima das duas torcidas aí para no fim dar em nada. Seria um pouco mais saudável para todo mundo, para a imprensa e para os leitores, por sinal, que isso fosse levado um pouco mais a sério, que a imprensa só passasse a divulgar essas negociações quando alguma coisa de concreto de fato existisse, né? Porque, enfim, o que a gente vai esperar de credibilidade com esse tipo de cobertura? Não dá para esperar muita coisa, né? Tem muito urubu também, cronista esportivo que acompanha os bastidores aí dos clubes e fica se deixando levar pela oposição das diretorias. A oposição fica plantando notícias negativas a respeito dos clubes e esses cronistas ficam soltando essas notícias como se o clube estivesse já numa crise, como se estivesse enfrentando problemas gravíssimos de gestão ou financeiros ou crise entre jogadores e na verdade nada disso se concretiza. Então assim, seria muito mais saudável tanto para os cronistas esportivos quanto para as torcidas que essas notícias fossem um pouco melhor apuradas, que fossem melhor consolidadas antes de ser divulgadas. Queria falar um pouquinho mais do Palmeiras também. Palmeiras que no fim de semana agora empatou com o Corinthians 1-1, num jogo em que o domínio de jogo foi muito maior do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, né? O Palmeiras dominou o jogo, tomou o primeiro gol do Romarinho que já fez 5 gols em 4 jogos contra o Palmeiras, fez gols em todos os jogos contra o Palmeiras, em todos os jogos que ele disputou, claro, né? E o Palmeiras continua num tabu contra o Corinthians no Pacaembu, não vence o seu grande adversário no Pacaembu desde 1995. Mas enfim, o que eu queria destacar era a participação do Allan Kardec, um jogador que se destacou no Santos, foi para a Europa, o Palmeiras trouxe de volta para o Brasil,
E tem muita gente defendendo a presença do Allan Kardec na seleção brasileira. Não que ele seja um grande craque, que seja um grande jogador, mas os grandes defensores, e para mim dois cronistas que eu respeito muito a opinião, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, e o Neto, já defendem a presença do Allan Kardec na seleção, pelo menos para um teste aí nesses amistosos que a seleção deve ter marcados aí antes da Copa do Mundo. Por quê? Porque dizem que é um jogador mais inteligente, um jogador que sabe fazer uma leitura mais tática do jogo e sabe participar muito bem do jogo em função disso. E é claro que é uma posição a ser considerada, porque a gente sabe que a seleção, no estilo que gosta de jogar o Felipão, com um centroavante, ainda não tem um centroavante pelo menos consolidado. O Fred seria o titular, mas vem enfrentando uma série de lesões aí. Luiz Fabiano tem sido muito cogitado também, mas enfim, está numa fase péssima, não dá para considerar. E o Neymar, que seria um centroavante falso aí na seleção brasileira, a gente sabe que essa tática de centroavante falso não é muito bem explorada, o Filipão não gosta de explorar muito essa tática. Então, quem sabe, seria uma possibilidade convocar o Allan Kardec, talvez para a Copa do Mundo, quem sabe, né? Se você é palmeirense, entra lá no nosso Twitter, RNX Multi TV, dá o seu palpite a respeito disso. Se você não é palmeirense, se você é corintiano, quer cornetar também essa possibilidade, entra lá também, deixa a sua opinião que a gente lê aqui no RNX. Um destaque negativo aí do mundo do futebol nessa última semana foi o jogo entre Real Garcilaso do Peru e Cruzeiro pela Libertadores. Claro que passou toda essa semana a gente assistindo essa discussão sobre a polêmica que se criou lá no Peru, os torcedores do Real Garcilaso proferindo ofensas racistas contra o volante Tinga, que entrou no segundo tempo do jogo do Cruzeiro e Real Garcilaso. Os torcedores imitavam um macaco quando o Tinga pegava na bola. E o que é mais triste dessa situação toda, pelo menos na minha opinião, é que o Deco, aquele grande meia que jogou no Barcelona, que encerrou sua carreira no Fluminense no ano passado, disse que não acredita que a torcida do Real Garcilaso tivesse a intenção de ofender o Tinga. Então a gente fica pensando aqui, né? Pera lá, os caras imitaram um macaco a hora que o cara pegava na bola e com que intenção? De elogiar a mãe do Tinga, por acaso, né? O Deco, sabe, ele nunca se pronunciou muito sobre futebol, sobre política, sobre o Bom Senso Futebol Clube, esse movimento aí que os jogadores estão organizando para tentar melhorar o calendário, entre outras coisas, do futebol brasileiro. E quando abre a boca para dar uma entrevista sobre futebol, fala uma besteira desse tamanho. Pelo amor de Deus, né, Tinga? É como Romário dizia para o Pelé, né? De boca fechada é um poeta. E, ao que parece, Curitiba vai sim ser mantida aí entre as cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. A gente tinha falado de Copa do Mundo agora há pouco, vamos voltar a falar de Copa agora mais de estrutura, né? Como todo mundo sabe, a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, está enfrentando alguns problemas aí de construção. Enfrentou muitas greves, teve problema de falta de dinheiro, teve problema de falta de trabalhadores, agora foi intensificado, eles fizeram vários mutirões lá para tentar adiantar as obras da Arena da Baixada, e mesmo assim estava ameaçado porque não se vislumbrava a possibilidade de se cumprir o calendário de obras lá para a Arena. Ao que parece, com interferência inclusive do governo federal, parece que vai ser liberado uma nova grana aí, 65 milhões de reais, mais 65 milhões de reais, para que o estádio da Arena da Baixada seja concluído a tempo de entrar no cronograma aí, na programação da Copa do Mundo, inclusive porque a própria Espanha, se ele ser campeã mundial, a última campeã mundial, escolheu Curitiba como sede, né, para se instalar, para treinar na primeira fase da Copa do Mundo, e você imagina qual o tamanho do transtorno que seria tirar Curitiba da Copa do Mundo. Quer dizer, todo o calendário
que foi já de sorteio de jogos da primeira fase teria que ser refeito. Os torcedores que já compraram ingressos para os jogos em Curitiba teriam que ser ressarcidos. E as seleções que escolheram Curitiba como sede da Copa do Mundo teriam que escolher uma nova cidade para se hospedar. Então ia ser um transtorno, vocês imaginam o mico que o Brasil ia pagar. Está pagando, quer dizer, na verdade, o povo brasileiro que está pagando mais 65 milhões de reais para o término do estádio da Arena da Baixada. A Arena da Baixada, deixa eu falar direitinho aqui. Enfim, o que é mais triste dessa história toda é que já se vê o uso político dessa situação, né? Ao que parece, tem muita informação de bastidores e a gente nunca pode confiar plenamente nesse tipo de informação, mas enfim, já existe aí um uso político dessa questão, porque a gente sabe também que 2014 é ano eleitoral, então a disputa para o governo do estado está bem acirrada aqui, e os dois grupos que polarizam aí essa disputa para 2014 já estão tentando capitalizar cada um para o seu lado, claro, todo esse imbróglio aí criado em torno da Arena da Baixada. Quem perde é o povo brasileiro e o futebol, claro. Bom, é isso aí, galera. O RNX vai ficando por aqui. O RNX dessa semana vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Eu queria só dar mais uma reforçada aqui no Twitter do RNX, RNX Multi TV. Entra lá, a gente já tá com 16 seguidores. Impressionante, o Twitter já tá ligando aqui pra gente, os gerentes do Twitter falando, pelo amor de Deus, encerra a conta porque a gente não aguenta mais, nossos servidores estão caindo aqui o tempo inteiro por causa da nossa quantidade de seguidores. Entra lá, deixa a sua cornetada, fala do Allan Kardec no Palmeiras e na seleção, o que você acha dessa possibilidade de convocação aí do atacante do Palmeiras. Fala da Arena da Baixada também, o que você acha. Fala do Maringá, que perdeu do Tubarão por 3-2 nesse último fim de semana também. O que você tá achando do desempenho do Maringá Futebol Clube aí no Campeonato Paranaense? Fica à vontade para falar o que você quiser que a gente leia aqui no seu RNX. A gente fica por aqui, até a semana que vem.